Acompanhe, preste atenção, deixe Deus falar ao seu coração a mensagem que Ele tem para você hoje. Aquilo que Deus fala no nosso coração é Ele mostrando o caminho que nós devemos andar e como nós devemos proceder, segundo as suas Escrituras. E Hebreus capítulo 10, versículo 17, ele diz o seguinte: E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciências e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o quê? É o quê? Prometeu. Vamos parar aqui. Então ele começa dizendo um versículo bem impactante, que Deus começa falando aqui, que olha, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Olha que coisa extremamente poderosa para cada um de nós. Isso serve para todos nós. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, certo? O mundo celebra a Páscoa aí, porque é o dia que Jesus reviveu, renasceu, todo mundo achava que ele estava morto, mas ele ressuscitou para cumprir a promessa de Deus sobre ele, sobre nossas vidas. E ele ressuscitou, aquele cordeiro imaculado que foi entregue, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer uma coisa. E esse versículo fala muito disso, porque ele fala, olha, os seus pecados e das suas iniquidades, Deus resolveu, Deus quis o quê? Esquecer. Ele fala, olha, eu não lembrarei. Mas porque muitos de nós, às vezes, nós estamos lembrando das situações, lembrando dos nossos pecados, lembrando das coisas que fizemos, sendo que o próprio Deus está dizendo, olha, eu não lembrarei. Eu não lembrarei. Eu não ficarei relembrando essas coisas que aconteceram, mas porque muitos, às vezes, continuam o quê? Lembrando. Continua com as acusações, se acusando de situações que aconteceram no passado, às vezes aconteceu ontem, ou até hoje, antes de você vir para a igreja. Mas você pediu perdão para Deus? Então não tem por que ficar se remoendo das situações que aconteceram. Muitas pessoas, às vezes, estão vivendo o passado, e o passado os condena. O passado coloca situações na sua mente que traz condenação para você. Você quer ver algo que mexe com muitos? Se por acaso você tinha um amigo, um conhecido, uma pessoa, ou então até pessoa que você se relacionava, ou se você se relaciona, e essa pessoa traiu de alguma maneira a sua confiança. Se você quer continuar com a amizade com essa pessoa, quer continuar se relacionando com essa pessoa, você vai ter que esquecer o que ela fez, não vai? Porque se você continuar lembrando, você continuar revivendo isso na sua mente, no seu coração, eu creio que a situação não ficará nada boa para você. Porque você vai ficar lembrando da situação que aconteceu há muito tempo atrás. Talvez a pessoa não fez mais aquilo, a pessoa que fez isso contra você não fez mais, mas você vai continuar lembrando. Se você quer um relacionamento dali para frente, você vai ter que fazer o quê? Se esquecer. Deixar isso para lá, para viver algo novo, algo diferente. Só que muitas pessoas não estão enxergando e vendo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Ele é o primeiro a dizer que fala, olha, eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Eu não vou lembrar das situações. Eu não vou lembrar daquilo que ocorreu, eu não vou lembrar da situação que ocorreu na sua vida há tempos atrás, eu não vou lembrar. Então essas acusações que estão dentro da sua mente só pode vir de um acusador. Aquele que tenta te acusar para tentar te enfraquecer, para fazer você fracassar na sua fé.
fazer você em acreditar que você não é merecedor. E Deus, eu tenho uma coisa para te falar hoje. Você não é merecedor mesmo, não. Eu também não sou. Mas a graça de Deus, a graça de Jesus, quando Ele morreu na cruz, hoje é Páscoa, então nós estamos vendo que hoje Jesus renasceu. Ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, com Ele em nossos corações, com Ele em nossa vida. Então não é algo que eu mereço, ou você mereça, mas foi pelo sangue e amor de Jesus por nós. É pela graça dele. E pela graça de Deus, nós somos o quê? Salvos. Se não fosse essa graça, de nada adiantaria fazer qualquer coisa, qualquer situação. Mas muitas vezes, nós estamos nos perdendo nas próprias acusações. Aquilo que Satanás usa para nos acusar de certas coisas que aconteceram antes. Mas sendo que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquele que fez a situação, mas pediu perdão a Deus, largou, deixou para viver uma nova vida, se endireitar nas coisas e nunca mais fazer aquilo que ele fez, esse está sendo lavado. Esse é lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse pode ter certeza que Deus já perdoou. Não adianta quando nós pedimos perdão, ou então é só o remorso, né? E nós voltamos a fazer. Jesus diz para nós deixarmos para trás. É você não voltar para fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Lá em Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então, aquele que não há condenação, mas Satanás vai criar situações para você sempre tentar achar que você não é digno, que você não merece, que você não é escolhido para nada, que os seus caminhos sempre vão levar à ruína, que as situações não vão acontecer para você, porque você não merece. Isso são pensamentos de acusação, que o diabo vai sempre tentar nos difamar de certas coisas que talvez nós já fizemos há tempos atrás. E isso impede muitos de crescer. Isso impede muitos de desenvolver, de crescer na fé, porque você acha que seu pensamento está em Deus, nas coisas de Deus, que você vai continuar indo, caminhando com Deus. Mas vem pensamentos, você não merece, você não é digno, você não pode fazer isso, porque no tal dia você fez essa situação, cada situação que você fez no passado está refletindo sobre você e você começa a achar que nada faz sentido para a sua vida. Parece que cada coisa que você faz, que você tenta fazer, que você começa a fazer, vem situações na sua mente falar que isso não é para você. Isso são o quê? Acusações. Que nós colocamos nossa mente, colocamos nossa vida, nós não se achamos digno por causa dos erros do passado. Sendo que nós estamos vendo que o próprio Deus está falando, olha, jamais me lembrarei. Olha, ele fala aqui, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. O povo, quando ele sai do Egito, você vê que eles começam a fazer sacrifícios a Deus, e continuam fazendo. Você lembra quando eles estão no templo ali, Jesus entra, porque tinha muitos mercadores vendendo o quê? As mercadorias para fazer sacrifícios, porque as pessoas, não importa a classe social delas, do pobre ao rico, quando elas pecavam, faziam uma coisa de errado, em forma de sacrifício, era a forma de pedir perdão a Deus. E Deus aceitar os seus sacrifícios, elas eram perdoadas. Mas veio um cordeiro pascual. Ele sem pecados, remido, ele morreu por todos nós. Então, a partir desse momento, não há mais sacrifício, porque o véu se rasgou. O véu do templo, que fechava o templo ali, que isolava o Espírito de Deus do povo, foi rasgado. E veio o Espírito Santo para cada um de nós, para poder nos consolar. E naquele momento que o véu se rasga, é você entender que acabou. Não há mais condenação, porque o Espírito de Deus, Jesus, desceu
e morreu por cada um de nós. E Ele morreu por você. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, ó, Jesus morreu por você. Fala para ele, fala para ela. Dá um sorriso primeiro, né? Primeiro não dizer com a cara fechada, né? Jesus morreu por você. Não, mas dá um sorriso, porque é uma coisa maravilhosa, é uma coisa boa que Jesus fez por cada um de nós. É a melhor coisa que aconteceu na sua vida, na minha vida. E aconteceu há muito tempo, e é ontem, hoje, será para todo sempre. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por você. E Ele morreu por você não foi à toa, porque muitas vezes estão carregando isso como se fosse uma situação qualquer. Fosse algo que tivesse acontecido só por acontecer. Não foi algo à toa, mas muitos estão carregando como se fosse. Por que eu digo isso? Porque Jesus morreu por você, certo? Você sabe disso? Sabe ou não sabe? Sabe, né? Jesus morreu por você. Então nós confiamos e cremos que Jesus era o Filho de Deus, o sacrifício maior por toda a humanidade. Nós cremos nisso, não cremos? Mas por que nós estamos sofrendo situações de acusação pelos nossos erros, pelos nossos pecados que nós cometemos há muito tempo no passado? Ou ontem. Sendo que Jesus veio para nos libertar, nos curar, para nos limpar, para nos fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. E Ele, inclusive em Romanos, Ele fala que nenhuma condenação há. Mas por que nós estamos com essa condenação na nossa mente? Porque nós estamos pensando em situações que nos condenam sempre. E nunca nós pensamos que Jesus morreu por nós. Que Jesus já fez o trabalho por cada um de nós. Você vê que Ele fala, olha, não me lembrarei. Já passou. Não há mais oblação, não há mais sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Já foi feito. Então, veio um para perdoar os nossos pecados. Então, nele não há mais condenação. Nele não existe mais a condenação. A condenação está aonde? Em Satanás e na nossa mente. Em acharmos que nós não somos merecedores de entrar neste santuário. Quer ver? Ele fala no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? De Jesus. Por isso que Romanos fala, olha, transformados pela renovação da nossa mente. Porque muitas vezes nós estamos pedindo perdão a Deus, mas nós não estamos renovando a nossa mente. Nós sempre continuamos achando que nós somos indignos. Nós sempre continuamos achando que nós somos as pessoas que fizeram coisas erradas e nós não entendemos e compreendemos que nós somos perdoados. Por isso que ele fala, olha, tendo pois os irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos liberta de todo o quê? Pecado. E para entrar no santuário você tem que estar o quê? Limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos o quê? Nos lava. E já está o quê? Feito. Muitas pessoas não entendem isso, mas eu vou falar uma coisa para você. Já está feito. Já foi feito o sacrifício. Já foi feito, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. Não há mais acusações. Livre-se das acusações da sua mente. A sua mente, às vezes, é um campo de batalha da mente. Porque você vai sempre achar que nunca as coisas vão acontecer. Você vai sempre achar que as coisas não são para você. Nós vamos sempre achar que nós não somos merecedores de nada, porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Não foi a situação, mas o que ele diz em Efésios? Despojai-vos do velho homem. Se nós não deixarmos para trás as acusações, se nós não deixarmos para trás os pecados,
nós continuaremos sendo as mesmas pessoas que nós éramos antes. Nós não podemos achar que somente o ato de vir à igreja, somente o ato de você estar aqui louvando e adorando a Deus, vai mudar a sua vida. Mas ele está falando, não, existe algo que você precisa fazer, que é uma mudança de mentalidade, é de você deixar o passado para trás, para viver algo novo com Jesus. Aí sim, o sacrifício dele não foi à toa. Porque muitos de nós estão sendo à toa. A situação está acontecendo, as coisas estão ocorrendo e a nossa vida não muda. Porque nós estamos pensando nas acusações, não em nosso Senhor. Nós não estamos pensando naquilo que Jesus fez por nós, nós não estamos pensando que nós já fomos libertos, mas continuamos pensando como pessoas presas. Pessoas que estão estacionadas, pessoas que estão paradas, sendo que Jesus já abriu o caminho para cada um de nós. Ele falou, olha, este é o caminho, andai por ele. Por que nosso caminho está preso às vezes? Porque nós estamos presos em acusações, presos em situações do passado, presos na nossa mente, de acharmos, de não mudarmos, de saber que Jesus veio para nos libertar, para nos sarar. Você lembra que Jesus fez com aquela mulher que eles queriam apedrejar? Você lembra? Sim ou não? Sim. Você lembra que ele chegou a certo lugar e muitas pessoas falavam que estavam prontos para apedrejar, certo? Uma mulher cujo tinha cometido o quê? Adultério. Coisa naquela época que era merecida, segundo a lei, apedrejamento. Você já imaginou isso? Então a situação para aquela mulher estava totalmente difícil. Não tinha como sair. Aquela mulher tinha feito algo errado? Tinha ou não tinha? Tinha, não tinha? Adultério. Deitou-se com outro homem. Então você vê que a situação estava difícil. Aquela mulher, Jesus chegando, as pessoas que estavam prontas para apedrejar ela, param e perguntam, o que tem que fazer? Mas Jesus disse que ela estava perdoada. Mas ele disse o que para ela antes de ela ir embora? Vai o quê? Não peques o quê? Mais. Então Jesus está dizendo o quê? Olha, lembra o que está dizendo aqui em Hebreus? Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Vai e não peques mais. Então Jesus está dando uma outra oportunidade, porque ele sabia que a graça de Deus estava ali naquele momento para ajudar aquela mulher. Ela tinha feito algo errado? Tinha. E aos olhos humanos, muito grave. Pronto para apedrejar ela segundo a lei. Mas Jesus veio para mudar, veio para transformar a nossa mente. Aquilo que nós estávamos sendo acusados anteriormente, Jesus falou, olha, vá, eu não vou me lembrar dos seus pecados, eu não vou me lembrar das situações, mas eu estou aqui olhando agora e estou te falando, você está livre, perdoada. Vá e não faça novamente. Não faça de novo. Você cometeu um erro, pediu perdão para Deus, você entenda uma coisa, você está perdoado. Não peques mais. Não ande mais pelo caminho da sujeira, não ande mais pelo caminho do erro. Ele está te mostrando um novo caminho. Talvez você fale para mim, mas eu já fiz uma vez, já fiz duas, já fiz três, mas hoje é a sua oportunidade de não fazer mais. Jesus está dando chance para você hoje. Chance de você olhar e observar que Ele quer que você entenda que existe um caminho melhor. E nesse caminho Jesus já te libertou, Jesus já te sarou, Ele te fez lavado pelo sangue do Cordeiro, mas é para você não pecar mais. Para você não andar em certas acusações na sua mente. Porque Ele fala, olha,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele entregou o que Ele tinha para você. Ele entregou, foi chicoteado. Eu não sei se você sabe, mas vocês já viram um filme por aí, né? Da morte de Jesus. Mas naquela época da crucificação, os romanos, geralmente, na maioria das vezes, quase todas, não existia chicotear antes de ir para a cruz. A pessoa já é direto para a cruz. Mas Jesus passou por um tratamento ainda pior. Ele foi chicoteado. Só podia 39 vezes. Aí eles pegaram 39 vezes de cada soldado ali, de cada chicote, para dar em Jesus como forma de lição. Até então eles iam somente chicotear, certo? Então chicotearam bastante. Mas chegou e Pilatos pergunta: vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? E as pessoas falam o quê? Para Jesus ser o quê? Crucificado. Então, além das chicoteadas, ele ainda foi crucificado. E é bem pior do que o filme mostra, porque o filme mostra uma situação que eu já contei aqui algumas vezes. No filme não vai mostrar tudo, mas os historiadores comprovam que naquela época os crucificados eram crucificados totalmente sem roupa, nus. Era para realmente serem humilhados. Mostraram, para mostrar que Roma ali estava decidindo, e era eles que mandavam, e quanto fosse pior a situação, para mostrar a humilhação de cada um deles. E Jesus, além de chicoteado, ainda foi crucificado em tal situação de totalmente o quê? Humilhação. Ele se humilhou por cada um de nós, carregando naquela cruz os nossos pecados. Então ele não morreu à toa, morreu? Não morreu. Mas quando nós pensamos nas acusações, vivemos diante das acusações, não nos lembrando daquilo que Ele fez por cada um de nós, que foi muito maior que as nossas acusações que nos tormentam, nós estamos servindo como se Ele tivesse feito algo à toa, em vão. E Ele não fez em vão. Ele não sofreu tudo isso que Ele sofreu em vão. Foi para que nós possamos entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. Ele derramou até a sua última gota. Ele entregou a sua carne, mas o seu espírito estava firmado em Deus. Você vê que ele sabia do peso. No Getsemane ele fala o quê? Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus queria fazer? Ele estava como forma de humano, forma humana. Ele sabia da dor que ele passar. Ele sabia da humilhação que ele ia sofrer. Vocês gostam de sofrer humilhação? Gosta? Ninguém gosta, né? Não adianta falar que gosta, porque você não gosta. Não é possível. Se você gosta de passar humilhação, vem aqui depois que nós vamos orar por você, porque tem alguma coisa de errado. Não é possível. Ninguém gosta, né, de passar por humilhação. Então ele sabia da situação que ele ia passar, ele sabia de tudo aquilo. E a carne dele estava falando ali: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o espírito dele estava ligado com Deus, que ele fala: mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele sabia da situação. Ele sabia do sofrimento, que era carregar tudo aquilo na cruz por cada um de nós. E ele fez, para que você hoje pudesse estar aqui, sabendo que você é lavado pelo sangue de Jesus, que o poder de Jesus, o Espírito Santo de Deus, está sobre sua vida, e nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode te acusar de nada, porque o sangue de Jesus foi derramado naquele madeiro por cada um de nós, para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você. Há somente um caminho. Isso que ele fala aqui, olha: ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho
que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então existe somente o quê? Um caminho. Existe um caminho que nós devemos andar, e não é vivendo no passado, é vivendo nas coisas de Deus. A Bíblia fala que Ele jogou nossos pecados no mar do esquecimento do Senhor. Então não há por que lembrar, não há por que você continuar sofrendo diante das acusações do inimigo, diante das acusações da sua mente. Há você lembrar que Jesus morreu por você e é por causa disso que você está aqui hoje. Para viver uma nova vida com Deus, para viver algo novo com Deus. Não se acuse das situações, muito pelo contrário, fale, eu sou filho de Deus, sou filho de Jesus, e nenhuma condenação é em mim, porque Jesus me lavou, Jesus me curou, e Ele é que te perdoou. Ele morreu por você. Se você estiver ligado com Ele, sabendo que Deus é o seu Senhor, sabendo que Deus é o seu Salvador, você pode ter certeza que sua vida será diferente. Você pode ter certeza que sua vida não será mais a mesma. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o que? Pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o ato dele morrer por cada um de nós foi para que hoje você estivesse sarado, curado das suas transgressões, curado do seu pecado, estar limpo, novo e viver um caminho com Deus. Não olhando as acusações. Deixe de lado isso que te atrapalha. Deixe de lado o que fizeram contra você. Deus está falando, olha, eu não me lembrarei, jamais me lembrarei. Porque eu quero viver algo novo. Eu tenho um caminho novo para Ele. Eu tenho um caminho novo para Maria, para o João, para o Marcos, para o Luiz, para a Ana. Eu tenho um caminho novo. Eu não vou me lembrar das situações que aconteceram. Então nós também não devemos lembrar das situações que nos magoaram tempos atrás. Porque existe um caminho novo que Deus quer para cada um de nós. Se você ficar remoendo o passado, coisas que fizeram contra você, você esquece o que Jesus fez por você. Porque o que a pessoa fez fica na sua mente. A acusação, o sofrimento, a raiva, o ódio. E você esquece que Jesus se humilhou. Que Jesus não tinha pecado algum, mas foi humilhado por cada um de nós. E Ele fala, olha, eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Não há mais remissão, não há mais oblação, não há mais sacrifício, porque Jesus morreu. Não deixe que o sacrifício de Jesus na sua vida seja à toa, porque não é à toa. É a maior obra de amor de alguém por você. Então esqueça as acusações, esqueça aquilo que te impede de viver algo novo com Deus. Esqueça o passado, deixe a tormenta de lado, não viva mais isso. Mas o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te renova, Ele te limpa, Ele te restaura, Ele te aproxima de Deus, Ele dá acesso a Deus. Você vê que Ele fala aqui, olha, ousadia para entrar no santuário. Santuário de Deus. Aonde Deus está? É na presença de Deus. Aquilo que para muitos não era possível, somente para os sacerdotes, sumos sacerdotes que entravam ali, os levitas, e principalmente os sumos sacerdotes que tinham ali direto com a presença de Deus. A Arca da Aliança estava lá dentro do tabernáculo do templo. Somente eles tinham acesso. Mas quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou para que todos nós tenhamos acesso a Deus. Eu sempre conto aqui, vocês lembram de Adão e Eva, não lembra? Deus sempre descia para falar com quem? Com Adão. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. O amor de muitos se esfriou, o coração de muitos se endureceu, e as coisas ficaram cada vez piores. As pessoas começaram a se afastar de Deus, e se preocupavam somente em fazer sacrifícios para Ele, por causa dos seus pecados.
Deus envia Jesus, o seu Filho unigênito, para se entregar por nós, para morrer por nós e para nos salvar. Para que não haja mais sacrifício, mas o sacrifício maior foi feito naquela cruz, para te limpar, para te restaurar, para trazer de novo o acesso que existia antes, que Deus quer falar com cada um de nós. Deus é Deus, e Ele é também o seu amigo, Ele também é seu Pai Celestial, Ele também é seu Deus. Ele quer falar no seu coração, da mesma maneira que você fala com Ele, que você ora a Ele, você pode ter certeza que Ele também quer responder às suas orações. Muitas pessoas não falam com Deus porque estão com medo. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Mas Deus está falando com você hoje, olha, esqueça tudo isso. Não viva mais nessa situação, não viva mais vivendo por esse sentido da sua vida. Eu quero mudar você, eu quero transformar sua mente hoje. Eu quero fazer que você entenda que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque é o sangue do Cordeiro que nos lava de todo pecado. É Ele que nos dá acesso à sala do Pai. É Ele que nos dá acesso a Deus. Por isso que lá em Hebreus também 4, ele fala, olha, cheguemos com confiança ao trono da graça. É chegar com confiança porque você reconhece, sabe do poder de Jesus na sua vida. É você entender que não foi em vão que Jesus fez por você. Entenda, compreenda e não volte. Não desista, não retroceda diante das acusações do inimigo. Ele vai tentar te acusar, ele vai tentar fazer você pensar situações que não é Deus falando. É somente as acusações. É sua carne falando. É seus sentimentos. Mas Deus te curou. Deus te lavou. Deus já decidiu esquecer. Por Deus já está decidido. Olha, eu não vou lembrar. As situações já passaram. Está no mar de esquecimento do Senhor. E Ele te fez para ser uma nova pessoa. Uma nova criatura, transformando a sua mentalidade. Aquilo que você pensa a seu respeito. Deixe o pecado de lado. Deixe o rancor, a mágoa, as situações do passado para trás. E viva o novo de Deus. Viva o que Ele quer para você. Pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, você já foi salvo. Confie. Acredite em Deus. Tenha consciência plena que aquilo que Jesus fez não volta atrás. Já está feito. Então não deixe de se enganar, mas creia que Deus está sobre sua vida, que você já foi lavado. Se você não pediu perdão para Deus hoje, pediu perdão ainda, peça perdão para Deus hoje. Fala, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, eu estou rancoroso, eu estou magoado ainda, fizeram algo contra mim muito tempo lá atrás, meu coração ainda está sujo, mas hoje eu quero me limpar, e você pode ter certeza que o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. O sangue de Jesus tira a mágoa do seu coração que te feriu há muito tempo. O sangue de Jesus tira esse rancor, esse peso que você sente de algo que fizeram com você muito tempo atrás, de uma traição. Eu nem preciso falar aqui para vocês quem foi traído, né? Preciso? Não? Vocês sabem o que aconteceu? Pense comigo. Vamos pensar um pouco aqui agora. Quero que você pense comigo, nós vamos terminar já. Vamos pensar, o que mais doeu em Jesus? Judas o entregar ou Pedro, que era íntimo, o negar? Estava próximo, não estava mais próximo? Judas já sabia, não sabia? Mas Pedro também o traiu. Quando chegou a situação, Pedro falou, eu não conheço. Nunca nem vi, nem mais alto, nem mais baixo, nem mais preto, nem mais branco, nunca vi. Eu com ele, mas jamais, vixe, está confundindo.
Você imagina a situação. E Jesus avisou, não avisou? Pedro, o diabo pediu para te andar. Para mostrar para você, ele quer mostrar para você o que você é. Você vai negar? E o que aconteceu? No momento ali, que Pedro ainda estava fraco, ele negou a Jesus 3 vezes. Então, de traição, Jesus conhecia, não conhecia? Conhecia. Talvez também você conheça. Talvez foi um amigo seu, uma pessoa próxima de você que fez isso, ou sua mãe, ou seu pai, falou alguma coisa que você não gostou, ou fez alguma coisa que você não gostou, um tio, uma tia. Mas eu tenho para dizer hoje que Jesus pode lavar você de toda acusação. Que Jesus vai lavar você de tudo aquilo que foi seu passado. Se até hoje você não se lavou, não se redimiu, não pediu perdão para Deus, eu posso dizer que hoje Jesus quer transformar a sua mente e quer mudar a sua vida. Não vai achando que o sacrifício de Jesus foi à toa, porque não foi. Ele veio para te curar, para te sarar, para te transformar, para mostrar a você que existe um caminho. Você vê que ele fala, olha, no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele está falando, olha, tire essa consciência suja, tire as situações que ficaram para trás, deixa lá para trás, para que você possa experimentar e viver o novo de Deus para a sua vida, aquilo que Ele quer e espera de cada um de nós. Não sofra mais, não viva mais naquilo que aconteceu, não viva mais nas situações que abalaram você anteriormente. Situações machucaram você, não é fácil mesmo não, é difícil, mas Jesus te dá força. Ele quer te limpar hoje, Ele quer te restaurar hoje, para que você possa viver uma mudança total na sua vida. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus, o sacrifício dele não foi à toa por cada um de nós. Ele quer te lavar hoje, Ele quer te curar hoje, Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Confie em Deus, coloque sua esperança diante de Deus, que Ele vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Crê?